Gelásio e Paulo, eu queria voltar só um pouquinho, porque hoje eu vi no Instagram uma postagem de uma pessoa por quem eu tenho enorme admiração e eu queria colocar na pauta aqui para vocês. Eu estou me referindo ao Dr. Pablo Stozzi, ele é juiz de direito, repito, uma pessoa por quem eu tenho mais absoluto respeito e admiração. E ele compartilhou aqui a notícia sobre o reajuste dos planos individuais, 6,91%, e disse o seguinte: notícia importante, analiso diariamente questões atinentes a plano de saúde. A cada ano esse tema tão complexo ganha mais relevância. E note, embora o anúncio diga respeito aos planos individuais e familiares, esse índice pode, na minha visão acadêmica, ser usado como baliza para o controle judicial de reajustes em planos empresariais coletivos. Aproveito aqui a oportunidade para mandar um abraço forte para o nosso querido Pablo Stozzi. Gelásio, você concorda aí com... Qual é a sua visão aí sobre o comentário do Dr. Pablo? Ok. Eu acho que quando um número é trazido, tá, ele tem que ser respeitado, né? É preciso que a própria ANS explique para a sociedade como ela chegou nesses 6,91 de maneira aberta e clara, certo? Assim como as operadoras que reajustam do 2 a 29, né? Tá aí, você abre lá no Instituto dos Estudos de Saúde Suplementar, tá lá o VCMH médio público, cada operadora tem um, mas ela traz um médio, né? Quando você vai fazer uma livre negociação, você chega para o cliente e diz: olha, cliente, tá? Por isso eu falo em preço execuível, porque a sinistralidade, ela é uma razão entre aquilo que você paga para ela e aquilo que é utilizado. Sim. Então, se você tem uma empresa extremamente educada no comportamento, mas o preço é inexequível, ou seja, muito baixo, tá? A sinistralidade vai ser alta. Mas é problema do uso? Não, é problema do preço. Tá? Então, quando você volta para a determinação, certo, de um balizador, é um balizador. Mas sob que regras? Tá? E aí vem, né, uma frase que a gente ouviu aqui pelo colega, né, trazer o Ricardo Teles da Qualité, quando trouxe aumentos indecorosos. E nas discussões iniciais aqui a gente falou sobre aumentos abusivos. Mas o que é um aumento abusivo? Né? Ou seja, nós temos então que ter a necessidade, vamos supor, se 51 milhões de pessoas fosse uma empresa só, tá, Paulinho? Uma empresa só. Tá? Essa empresa só hoje, né, utiliza 87% de sinistro. Ou seja, essa conta não está fechando, já que 70% é o ponto de equilíbrio. Então, se eu mato o segmento, tá? O que está sendo abusivo? Matar o segmento ou não? Então, quem é que está avançando o sinal? É o beneficiário? E daqui a pouco é a operadora? Você vai começar a fazer um nivelamento de quem hoje não presta um bom serviço e visa somente o resultado, né? Perfeitamente. Porque daqui a pouco só vai ter aquela dali que faz consulta de 15 minutos, que faz isso, aquilo, outro, visando só o resultado. Aí você vai ter, como outro espectador falou, sobre a questão da qualidade. Você pode ter uma queda na qualidade, porque, queira ou não, você tem hoje 87% de sinistralidade. E você ter 13% para poder manter uma máquina desse porte, desse tamanho, com DA, com custo operacional, com tudo, imposto, etc. Como é que você vai conseguir fazer? Então, assim, é um balizador? Perfeito, é um balizador mesmo, pode ser um balizador. Sim. Mas o próprio cálculo dele é baseado nos reajustes anteriores, históricos no passados, resultado dos reajustes anteriores. Que o passado não significa que é o futuro. Exato. E você, na verdade, tenta... Quando você vai falar numa apólice dessa coletiva, você não vai ser só a questão do resultado do ano anterior, mas você vai fazer um cálculo sobre o que vem pela frente. Porque aqui, na verdade, você vai provisionar o que vai ter ao longo daquele 1 ano de vigência. Então, assim, agora mesmo saem os novos procedimentos do rol da ANS, as novas coberturas, os novos medicamentos, etc. Então você tem que calcular aquilo e falar assim, ó, então além do que eu tive no ano passado, que eu tive um prejuízo, porque se digamos, eu preciso de 20% para poder entrar no meu equilíbrio, 20%, nem vou dizer 30%, né, que seria o resultado de 70%. Então eu preciso de 20%. Então assim, peraí, eu já estou recompondo o prejuízo que eu tive no ano passado operacional. E eu quero provisionar um valor mediante aquilo que vai vir pelo futuro. Então, aí sim você consegue mensurar. E por isso que é tão discrepante, né? Você tem quase o dobro, né? Em relação do individual
para o reajuste do mercado coletivo, né? Entendi. Pessoal, a gente está já encaminhando para o final, mas a gente vai reservar aí 20 minutos só para responder as perguntas aqui de todos. Tem boas perguntas. Já a gente vai abrir esse espaço aqui para responder. Eu queria voltar aqui com você, Gelásio. Bom, a pergunta, talvez uma das perguntas mais importantes aí. A gente tem, retroagindo nossa conversa, a gente tem o reajuste imposto pela ANS nos planos individuais. Nos planos coletivos por adesão, o reajuste é com base na sinistralidade, na utilização daqueles determinados grupos. Mas os planos coletivos por adesão, mesmo assim, cancelaram de forma unilateral, como é previsto em contrato, como vocês disseram aqui, vários planos de saúde. Tem um lado humano nessa história também que a gente precisa estar atento, né? De repente, uma pessoa que está fazendo um tratamento médico e ela, de repente, de forma súbita, fica desamparada. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula para a gente equalizar isso daí? O plano de saúde agonizando, as pessoas precisando do plano de saúde e cada vez mais regra, cada vez mais lei, mais imposição. Ok. É preciso que haja uma governança regulatória, né, ampla, certo? Que venha ajudar nisso aí, ok? Só que aí, quando você vai trabalhar a governança regulatória, você vai ter uma dificuldade para gerar sustentabilidade no segmento, tá? Estamos falando de negócios. Então, o negócio é preço exequível. Preço exequível para que as pessoas tenham um atendimento. E aí você vai ficar nessa bola dividida o tempo inteiro. Você tem o fator humano. Ok, você tem um fator humano, mas é um negócio. Então, se você pegar, certo, outros países como na Inglaterra, na França, no Canadá, onde o serviço ele é público e ele é pleno, ok? Vai ter suas regras também, mas ele é público, ele é pleno. No Brasil você tem mais de 150 milhões de brasileiros que estão sendo atendidos aonde? Pelo serviço público, tá? E 51 que é do serviço privado. E o serviço privado tem um rol, tem uma lei, tá? Então essa lei precisa ser seguida. Então existe uma diferença clara entre o justo, que é olhar o fator humano, e o ponto de vista da legalidade. Então, o que fazer? Você não vai ter uma solução equilibrada jamais quando um assunto tão sensível à sociedade, que é a saúde do ser humano, ele é um comércio. Se ele é um comércio, você vai ter uma situação onde a prática da lei ela vai ser injusta. E aí, o que é que faz? Isso só vai, certo, ter uma solução se você tiver uma qualidade extrema, tá? Ou pelo menos digna no serviço público. Tá? Aí, que é obrigação conforme a seguradora vai vender o quê? Vai acabar? Não. Ela vai vender mordomia. Ela vai vender mais qualidade. Ela vai vender o apartamento. Ela vai vender outros diferenciais. Tá? E não hoje ela sendo suplementar para dar o básico para a sociedade. E hoje, aí você tem um projeto hoje discutido pelo deputado Duarte Filho, né, para poder rever a lei. E o que está sendo revisto no SUS? E outro ponto, se o SUS fosse tão bom, será que existiriam os planos de saúde? Existiriam para gerar diferenciais. Não, é isso, mas eu falo assim, nessa amplitude... Com tamanha necessidade, né? É isso, você fala, não, se eu sou bem atendido pelo SUS, eu acho que não tem necessidade. Então será que aquela população, porque hoje, queira ou não, a gente paga para ter o mínimo, né? Então você paga para ter uma segurança, você paga para ter um atendimento, né, Paulo? E aí, o SUS você não tem garantia de atendimento. É o que Gelásio traz, você tem uma saúde suplementar para cumprir o básico. Isso. Que você, teoricamente, você tem pela saúde, pelo SUS. Por isso então, que é constitucional, né? Por isso que eu falo em governança regulatória. Tá? Você precisa ter uma governança. Tá? É um sistema altamente complexo que envolve os 6 principais atores, tá? Para que um seja obrigado a cumprir sua parte com observações setoriais. Entendeu? Por quê? Porque quem tem verticalização tem que ser observado pela ANS sob um determinado aspecto. Quem trabalha com rede aberta, então qual é a sua rede aberta? Qual é o hospital que você tem? Então, como isso é extremamente difícil de controlar, tá? A ANS não consegue. Tá? Então, preciso que todo mundo da sociedade corrobore, como o Eduardo falou ali, no aspecto educacional. Agora, se o médico ele tem uma formação que ele precisa, certo, efetivamente não poder trabalhar com uma visão clínica ampla, tá? Isso também vai gerar um custo. Sim. Então, você veja o tamanho da complexidade. Né? Desde a formação médica, a formação do profissional de administração de empresas, tá? Do profissional, a judicialização, tá? Cada vez mais você tem, eu já participei de discussões, tá? Onde
nós de plano de saúde discutindo com médicos ou com advogados e juízes como é que a banda toca, entendeu? Então a gente não pode fazer justiça social, tá? Com o dinheiro alheio, né? Então isso é altamente interpretativo e altamente difícil, tá? E a gente tem a coragem de falar de que a sociedade precisa ver isso com esses olhos, tá? Observando que existe uma dor do outro lado também. Então é muito difícil, é extremamente difícil. E aí é preciso que todo mundo tenha consciência, né? Mas todo mundo quer fazer o quê? Numa sociedade sem mutualismo, né? Só o meu problema que vale. Então, tá? Vamos imaginar aqui, para concluir, tá? Uma questão bastante ampla na questão dos medicamentos, né? Paulo falou sobre isso, Ulisses falou sobre isso. São medicamentos caríssimos, entendeu? E aí você vai pegar e ele não tá ali no rol de que a operadora tem que dar o medicamento. Não, aí vem o cara e diz no rol, olha, aquele medicamento que cada comprimido custa R$7.000, você é obrigado a dar. Por quê? Porque socialmente, no lado humano, você tem que trabalhar com fulano. Agora, quantas pessoas, olha que doido, quantas pessoas deixarão de fazer consultas ou exames Por conta desse medicamento? Ah, mas fulano precisa. Daí a necessidade efetiva de governança. melhoria do serviço público e de que uma boa governança. Com certeza.